Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro foi surpreendido por uma notícia que parece saída de um roteiro cinematográfico. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos da história do esporte, decidiu assumir o pagamento do salário de Paulo Dybala para facilitar sua contratação pelo Palmeiras. A informação, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e veículos de imprensa, agitou os bastidores do clube alviverde e reacendeu a esperança da torcida em ver mais um craque vestindo a camisa verde e branca. Aos 45 anos, Ronaldinho Gaúcho, que já brilhou nos gramados com sua habilidade ímpar, demonstra agora sua paixão pelo futebol de uma forma diferente. Disposto a investir em talentos que possam elevar o nível do futebol nacional, o ex-jogador surpreendeu ao anunciar que arcaria com os custos salariais de Dybala, atualmente na Roma, para que o argentino possa defender o Palmeiras. A proposta de Ronaldinho não é apenas uma demonstração de generosidade, mas também uma estratégia para fortalecer o elenco do Palmeiras, que atualmente lidera o Campeonato Brasileiro de 2025 com 22 pontos em 10 jogos. Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão busca consolidar sua posição no topo da tabela e conquistar mais um título nacional. Dybala, conhecido por sua técnica refinada e visão de jogo, seria uma adição valiosa ao elenco palmeirense. Com passagens marcantes por clubes como Juventus e Roma, além de atuações pela seleção argentina, o atacante de 31 anos ainda tem muito a oferecer em campo. Sua chegada ao Palmeiras poderia representar um salto de qualidade no setor ofensivo da equipe. A negociação, no entanto, não é simples. Além do acordo financeiro proposto por Ronaldinho, é necessário convencer Dybala a deixar o futebol europeu e embarcar em um novo desafio no Brasil. Fontes próximas ao jogador indicam que ele vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Palmeiras, especialmente diante da perspectiva de disputar títulos e contar com o apoio de uma torcida apaixonada. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, encara a proposta com entusiasmo, mas também com cautela. A contratação de um jogador do calibre de Dybala exige uma análise detalhada de aspectos financeiros, técnicos e estratégicos. No entanto, o apoio de Ronaldinho Gaúcho pode ser o diferencial que torne essa negociação viável. A torcida alviverde já se mobiliza nas redes sociais, expressando apoio à possível contratação e agradecendo a iniciativa de Ronaldinho. Mensagens de incentivo e entusiasmo tomam conta dos perfis oficiais do clube e do ex-jogador, demonstrando a empolgação com a possibilidade de ver Dybala vestindo a camisa do Palmeiras. Enquanto as negociações avançam, o Palmeiras segue focado em suas obrigações no Campeonato Brasileiro. Com um elenco equilibrado e bem treinado, o Verdão busca manter a liderança e ampliar a vantagem sobre os concorrentes diretos, como Flamengo e Cruzeiro. A possível chegada de Dybala representa não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo do crescimento da ambição do Palmeiras no cenário nacional e internacional. A presença de um jogador com sua bagagem e experiência pode inspirar o elenco e elevar o patamar da equipe. Ronaldinho Gaúcho, ao assumir o papel de mecenas, demonstra seu compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro. Sua iniciativa pode abrir precedentes para que outras personalidades do esporte contribuam de forma ativa para fortalecer os clubes e promover o crescimento do esporte no país. A união entre Ronaldinho, Dybala e Palmeiras pode ser o início de uma nova era no futebol brasileiro, marcada pela colaboração entre ídolos do passado e talentos do presente. Essa parceria tem o potencial de inspirar uma geração de torcedores e jogadores, mostrando que o amor pelo futebol pode se manifestar de diversas formas. Enquanto os detalhes da negociação são ajustados, a expectativa cresce entre os palmeirenses. A possibilidade de ver Dybala em campo, com o apoio de Ronaldinho Gaúcho nos bastidores, alimenta sonhos e reforça a confiança em um futuro promissor para o Verdão. A história ainda está sendo escrita, mas já é evidente que essa iniciativa transcende os limites do esporte. Ela representa a força da paixão pelo futebol e a capacidade de transformar sonhos em realidade, quando há união e comprometimento em prol de um objetivo comum. Se concretizada, a contratação de Dybala com o apoio de Ronaldinho Gaúcho será lembrada como um marco na história do Palmeiras e do futebol brasileiro.
Um exemplo de como a colaboração entre gerações pode gerar frutos extraordinários e inspirar mudanças positivas no esporte. Por enquanto, resta aguardar os desdobramentos dessa negociação que já entrou para o imaginário coletivo dos torcedores. Independentemente do desfecho, a iniciativa de Ronaldinho Gaúcho já deixou sua marca, mostrando que o amor pelo futebol pode se manifestar de formas surpreendentes e transformadoras. O futuro dirá se Dybala vestirá a camisa do Palmeiras, mas o gesto de Ronaldinho Gaúcho já é um gol de placa na história do esporte brasileiro. A especulação sobre a chegada de Paulo Dybala ao Palmeiras se intensifica a cada dia, e o cenário atual coloca o clube como protagonista de uma possível das maiores contratações da história recente do futebol brasileiro. A influência de Ronaldinho Gaúcho tem sido decisiva, não apenas pelo suporte financeiro, mas também pela força de sua imagem, que exerce um impacto considerável sobre a decisão do atleta argentino. Dybala, que sempre expressou admiração por jogadores sul-americanos históricos, teria se sentido tocado pela proposta inusitada e simbólica. Nos bastidores da academia de futebol, o clima é de otimismo. A comissão técnica de Abel Ferreira já estuda formas de adaptar o estilo de jogo para receber uma peça do calibre de Dybala. A ideia é aproveitar sua versatilidade, podendo atuar tanto centralizado como flutuando pelos lados, o que traria novas opções ao sistema ofensivo palmeirense, que atualmente tem se mostrado eficiente, mas carece de uma figura de protagonismo internacional. Na atual campanha do Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras ostenta um desempenho sólido. São 7 vitórias, um empate e 2 derrotas, com saldo de gols positivo e uma defesa entre as menos vazadas da competição. A possível chegada de Dybala poderia ser o combustível necessário para manter o ritmo e até mesmo abrir vantagem sobre os rivais diretos, como Flamengo e Grêmio, que seguem de perto na disputa. Do ponto de vista financeiro, a operação só se torna viável devido à participação direta de Ronaldinho. O Palmeiras, que sempre prezou pela responsabilidade orçamentária, não comprometeria suas contas com um investimento tão alto se não fosse pelo subsídio oferecido pelo ex-jogador. O valor estimado do salário de Dybala gira em torno de R$ 1 milhão mensais, o que ultrapassaria o teto atual da folha salarial do clube. Internamente, a diretoria trabalha em silêncio. Reuniões com os representantes de Dybala vêm sendo realizadas com discrição, e os dirigentes palmeirenses evitam declarações públicas que possam atrapalhar o andamento da negociação. A prioridade é construir uma proposta que seja atrativa para o jogador, sem atropelar os limites institucionais do clube. Enquanto isso, a presença de Ronaldinho tem sido um trunfo poderoso. Com sua experiência e prestígio internacional, ele assumiu o papel de embaixador informal do Palmeiras na negociação. Fontes indicam que o ex-camisa 10 chegou a manter contato direto com Dybala, compartilhando sua visão sobre o projeto esportivo do clube e reforçando a importância de sua possível chegada para o crescimento do futebol brasileiro. O nome de Dybala já começa a circular com força entre os torcedores nas ruas, nos grupos de WhatsApp e nas arquibancadas. Camisas personalizadas com seu nome foram encomendadas por torcedores mais empolgados, que já sonham em vê-lo no Allianz Parque em noites decisivas da Libertadores. A idolatria começa a ser construída antes mesmo do anúncio oficial. Para a comissão técnica, a chegada de um jogador como Dybala representa não apenas um desafio, mas também uma oportunidade única de evoluir o nível técnico da equipe. A expectativa é que sua presença em campo eleve o padrão dos demais atletas, criando um ambiente de excelência e competição interna saudável, que impulsione o grupo a buscar resultados ainda mais expressivos. O técnico Abel Ferreira, conhecido por seu pragmatismo e pela busca constante por competitividade, teria dado sinal verde para a negociação desde os primeiros contatos. Apesar de ter mantido discrição diante da imprensa, pessoas próximas afirmam que o treinador português já vislumbra diferentes formações táticas para integrar o argentino ao time titular. Por parte de Dybala, o interesse parece ser real. Aos 31 anos, o jogador já conquistou títulos importantes na Europa, mas nunca atuou no futebol sul-americano como profissional. A possibilidade de viver essa experiência, aliada à estrutura oferecida pelo Palmeiras e ao incentivo de uma figura como Ronaldinho Gaúcho, tornam o projeto sedutor para o atacante. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva.
Bora continuar! A diretoria palmeirense sabe que, para transformar essa negociação histórica em realidade, será necessário superar diversos obstáculos logísticos e contratuais. Um deles envolve o tempo de contrato. Enquanto o Palmeiras prefere uma duração de 2 anos, Dybala, segundo fontes ligadas ao jogador, busca um vínculo mais curto inicialmente, com possibilidade de renovação automática mediante metas de desempenho, uma cláusula comum em acordos com atletas experientes vindos da Europa. Outro ponto em análise é o impacto midiático e comercial da contratação. A chegada de Dybala não atraria apenas holofotes esportivos, mas também significaria um crescimento considerável na visibilidade internacional do clube. Especialistas em marketing esportivo já estimam aumento de vendas de camisas, novos patrocinadores e até mesmo acordos de transmissão internacional caso o argentino desembarque em São Paulo. Nos bastidores da CBF, o movimento é observado com atenção. A contratação de uma estrela como Dybala poderia representar um salto na imagem do Campeonato Brasileiro, elevando o nível técnico e atraindo mais olhares para o torneio. Seria um atrativo a mais para o retorno de investimentos no futebol nacional, que já vem se aquecendo com a chegada de SAFs e parcerias estratégicas. O presidente do Palmeiras mantém cautela. Ciente da complexidade do negócio, ele prefere trabalhar longe dos holofotes, mas com articulação firme. A estratégia é permitir que Ronaldinho continue atuando como figura de ligação, enquanto os profissionais jurídicos e financeiros do clube trabalham na elaboração do contrato que atenda a todas as partes envolvidas. Não se trata apenas de seduzir Dybala, mas de garantir que sua passagem pelo clube seja bem-sucedida em todos os aspectos. Outro fator importante nesse quebra-cabeça é o calendário. Com o Brasileirão em pleno andamento e a Libertadores se aproximando de suas fases decisivas, o tempo para adaptação será curto. A comissão técnica já estuda a possibilidade de uma pré-temporada personalizada para Dybala, caso a contratação se concretize, permitindo que o jogador alcance rapidamente o nível físico exigido pela equipe. Nos vestiários, os jogadores atuais veem com bons olhos a chegada do astro argentino. Apesar da natural concorrência por espaço, há um consenso de que Dybala pode contribuir não só dentro de campo, mas também fora dele, como referência técnica e inspiração para os mais jovens. Jogadores como Endrick e Luiz Guilherme poderiam se beneficiar imensamente da convivência com um nome do porte do argentino. A torcida organizada do Palmeiras já começa a se mobilizar. Faixas com mensagens de boas-vindas a Dybala foram vistas nos arredores da academia de futebol, e um grupo de torcedores planeja uma recepção simbólica no aeroporto, caso o jogador desembarque para a assinatura de contrato. A mobilização popular pode ser um fator adicional de convencimento, mostrando ao argentino a paixão que o aguarda. A imprensa esportiva brasileira acompanha cada passo com atenção, mas ainda evita cravar a negociação como certa. A confidencialidade com que o Palmeiras tem tratado o tema torna difícil prever o desfecho, mas as pistas são claras. Há intenção, há planejamento e há um projeto ambicioso em andamento. Fora do campo, a movimentação também repercute entre os empresários e agentes do meio futebolístico. A ação de Ronaldinho é vista como pioneira, e há quem especule que outros ídolos aposentados possam seguir esse caminho, tornando-se investidores diretos em jogadores para seus clubes de coração. Seria o surgimento de uma nova tendência no mercado da bola. O projeto, portanto, vai muito além da simples chegada de um reforço. Ele representa uma transformação cultural e estratégica dentro do Palmeiras, um clube que, nos últimos anos, já se notabilizou por gestão exemplar, títulos expressivos e estrutura moderna. A vinda de Dybala, com o apoio de Ronaldinho, seria o coroamento de uma era de ousadia e visão de futuro. A concretização da contratação de Paulo Dybala, impulsionada por Ronaldinho Gaúcho, pode marcar o início de um novo paradigma no futebol brasileiro. Não se trata apenas de trazer um craque em plena forma técnica, mas de enviar uma mensagem poderosa. O Brasil volta a ser um destino atraente para grandes estrelas internacionais, desde que exista visão, coragem e um projeto bem estruturado. No Palmeiras, a união entre gestão profissional, elenco competitivo e o engajamento da torcida criam um ambiente fértil para esse tipo de investimento ousado. Ronaldinho, ao usar seu prestígio e recursos para facilitar a chegada de Dybala, mostra que a paixão pelo clube e pelo futebol pode se traduzir em ações concretas que impactam o presente e moldam o futuro.
A possível estreia do argentino no Allianz Parque já começa a ser imaginada pelos torcedores. Cânticos personalizados, mosaicos e uma recepção épica são apenas algumas das ideias que circulam entre os palmeirenses. Para uma torcida acostumada a grandes conquistas, a chegada de Dybala pode representar não apenas mais um reforço, mas um símbolo de que o Verdão almeja voos ainda mais altos. Nos bastidores, o trabalho continua de forma intensa e silenciosa. A prioridade agora é concluir os trâmites burocráticos, garantir a segurança jurídica do acordo e preparar o anúncio oficial, que deve ser tratado como um evento histórico. A diretoria sabe que está diante de uma oportunidade única, e que a execução precisa ser impecável. Enquanto isso, o elenco segue focado na temporada, sabendo que, a qualquer momento, poderá contar com um nome de peso que pode ser decisivo em fases cruciais da competição. Abel Ferreira mantém o grupo unido, evitando euforia precoce, mas preparando o terreno para que a possível chegada de Dybala seja integrada com naturalidade e impacto positivo. Se tudo ocorrer como esperado, o Palmeiras poderá contar com Dybala já nas fases finais da Libertadores e do Brasileirão, o que elevaria consideravelmente suas chances de conquistar ambos os títulos. Seria o ápice de um projeto que começou há anos, com planejamento, investimento e uma visão de longo prazo, e que agora colhe os frutos de sua ambição. Por fim, a iniciativa de Ronaldinho Gaúcho pode ser lembrada por décadas como um gesto que transcendeu os limites do futebol tradicional. Um ato de amor ao esporte, ao clube e à cultura futebolística brasileira. Um ídolo que, mesmo longe das quatro linhas, segue encantando, influenciando e transformando o jogo. Caso a caneta seja finalmente passada sobre o contrato, Dybala se tornará não apenas jogador do Palmeiras, mas parte de uma história que já nasceu lendária, uma história escrita por craques, torcida, direção e, acima de tudo, pela paixão que move o futebol brasileiro em sua essência mais pura. E agora, com os olhos do mundo voltados para o Verdão, resta ao torcedor apenas uma certeza: algo grandioso está prestes a acontecer. O Palmeiras, mais do que nunca, quer, e pode, surpreender o planeta bola. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.